Por que uma pequena e isolada ilha do outro lado do mundo é tão vital para tudo, desde o celular que você carrega no bolso até o cérebro do carro que você dirige e até mesmo os eletrodomésticos da sua casa? Por que os analistas militares e financeiros mais importantes do mundo, do Pentágono ao Wall Street, dizem que uma grande crise em Taiwan não seria apenas uma guerra local, mas poderia abalar os alicerces de toda a economia global? A maioria das pessoas pensa que o verdadeiro poder no mundo está nos poços de petróleo ou nas reservas de ouro. No entanto, no século XXI, as coisas mudaram completamente. Hoje, o mundo moderno se sustenta muito mais sobre uma espinha dorsal tecnológica, invisível a olho nu e complexa, do que sobre oleodutos. E o coração dessa espinha dorsal bate nesta pequena ilha no meio do grande oceano. Hoje, mergulhamos na história de por que não apenas uma ilha, mas todos nós, somos letalmente dependentes dela. Entramos na face obscura da Guerra Mundial dos Chips. Quando você liga o noticiário, geralmente ouve o nome de Taiwan acompanhado de voos de aviões de caça, patrulhas de navios de guerra e declarações diplomáticas muito duras. A República Popular da China vê Taiwan como uma parte inseparável de seu próprio território, como uma província rebelde, e diz que unirá a ilha ao continente pela força, se necessário. Taiwan, por outro lado, se define como um país independente e democrático. Essa disputa de soberania mantém a pressão militar na região viva há décadas. No entanto, há um detalhe enorme aqui que não deve ser esquecido. O interesse massivo da América, da Europa e de outros estados mundiais nesta ilha não se baseia apenas em razões políticas e morais, como defender a democracia. Não é apenas uma luta ideológica entre o comunismo e a democracia. A questão real é que a ilha controla algo muito maior do que suas próprias fronteiras. Chegamos ao verdadeiro coração deste vídeo, os semicondutores, também conhecidos como chips. O que é um semicondutor? Da forma mais simples, semicondutores são cérebros eletrônicos muito pequenos e microscópicos que direcionam a eletricidade e processam dados. Hoje, tudo para o que você olha e pensa que tem uma mente dentro depende de chips. Os smartphones no seu bolso, os computadores na sua mesa, os sistemas de direção autônoma dos carros elétricos, os enormes centros de dados que mantêm a internet viva e os algoritmos de inteligência artificial, que são a maior revolução dos nossos dias. Não apenas a vida civil, aviões de caça no céu, sistemas de orientação de mísseis e dispositivos de imagem médica. Em resumo, a economia moderna e a civilização humana tornaram-se hoje tão dependentes de chips quanto são de eletricidade e água. Se não há chips, não há mundo moderno. É simples assim. Se os chips são tão importantes, então por que todo mundo não produz seus próprios chips? Por que somos tão dependentes de Taiwan? É aqui que encontramos o rei invisível da tecnologia mundial, a Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. Conhecida brevemente e de forma famosa como TSMC, a maioria das pessoas pensa que as gigantescas empresas americanas ou sul-coreanas produzem seus próprios chips. Isso é um grande equívoco. Aquelas enormes empresas de tecnologia do mundo fazem apenas o design arquitetônico dos chips, quase como se desenhassem a planta. No entanto, produzir fisicamente esse chip é uma tecnologia completamente diferente. A TSMC tem domínio absoluto na produção dos chips mais avançados, finos e complexos do mundo. Mais de 90% dos chips de nível mais avançado do mundo saem apenas das fábricas desta empresa. Os cérebros de todas aquelas famosas marcas de telefones, processadores de computadores e gigantes da inteligência artificial são impressos nas fábricas desta ilha. Eles projetam, Taiwan produz. Vejamos como esse monopólio de produção afeta profundamente a vida diária de uma pessoa comum. Taiwan não produz apenas chips de inteligência artificial de última geração. Os produtos que saem das linhas daquelas enormes fábricas em Taiwan estão em todos os cantos da sua vida. O travamento da porta do seu carro, a programação da sua máquina de lavar, o funcionamento do aparelho de RMI que você usa no hospital, o movimento dos braços dos robôs industriais nas fábricas e até os sinais do modem que distribui a internet na sua casa. Tudo isso funciona graças àquelas minúsculas peças de silício originárias de Taiwan. No mapa, a questão de Taiwan pode parecer uma crise diplomática isolada a milhares de quilômetros de nós. Mas uma pausa de 1 hora nas fábricas daquela ilha poderia fazer com que uma fábrica de carros na sua cidade demitisse trabalhadores. O impacto é incrivelmente próximo. Aprendemos de forma muito dolorosa no passado recente que isso não é apenas um cenário de desastre teóricos. Lembre-se do período da pandemia global entre 2020 e 2022. O que aconteceu quando as fábricas fecharam e as cadeias de suprimentos ficaram entupidas por apenas alguns meses? As maiores marcas automotivas do mundo perderam bilhões de dólares e tiveram que parar suas fábricas. Por quê? Porque não conseguiram encontrar um chip simples de alguns dólares para instalar dentro de milhares de carros que já haviam terminado a produção.
As entregas de carros novos atrasaram até um ano e os preços dos produtos eletrônicos dispararam instantaneamente. Tudo, de PlayStations a placas de vídeo, caiu no mercado negro. Apenas uma pequena interrupção na cadeia de suprimentos colocou de joelhos os setores automotivo e eletrônico mundial. Esse evento foi um trailer assustador conectando a teoria à realidade. Você perguntará com razão o seguinte: por que a América, a Europa ou a China não gastam de repente bilhões de dólares e estabelecem enormes fábricas de chips em seus próprios países? Por que não podem preencher imediatamente o lugar de Taiwan? Porque produzir um chip avançado não consiste apenas em abrir um prédio de fábrica e colocar máquinas dentro. A produção de chips é um dos processos mais sensíveis, sem erros e difíceis de engenharia que a história humana já alcançou. Em laboratórios onde até mesmo um minúsculo grão de poeira joga toda a produção no lixo, são realizadas operações na escala de nanômetros. Leva anos para estabelecer uma fábrica de chips e requer um investimento massivo de dezenas de bilhões de dólares. Também não se resolve apenas com dinheiro. O talento de engenharia, a força de trabalho educada e aquela rede de suprimentos perfeita que Taiwan acumulou ao longo de décadas não podem ser copiados da noite para o dia. Além disso, até mesmo comprar e instalar aquelas enormes máquinas de litografia necessárias para produzir chips, que apenas a empresa holandesa ASML pode fabricar no mundo, é um processo que leva anos por si só. A produção de chips não é um projeto de construção que você pode resolver injetando dinheiro, é um negócio de ecossistema. À luz de todo esse quadro sombrio, vejamos aquele cenário temido. Se os fios diplomáticos se romperem completamente e a China realizar uma intervenção militar em Taiwan, ou se a ilha for de alguma forma bloqueada e as exportações de chips forem interrompidas, o que espera o mundo? Em primeiro lugar, ocorreria um choque sem precedentes nos mercados globais. A produção de telefones celulares, computadores e televisores no mundo desaceleraria completamente em semanas. O setor automotivo experimentaria um colapso 10 vezes maior do que a crise vivida na pandemia. Devido aos veículos que não podem ser produzidos, os custos de transporte e logística atingiriam dimensões massivas. Além da dimensão civil do assunto, o que é realmente assustador é o bloqueio que os países ocidentais experimentariam em suas indústrias de defesa. Quando os chips de inteligência artificial necessários para os sistemas de armas de nova geração e redes de mísseis não chegarem, a segurança nacional estará claramente em perigo. É claro que isso não é uma profecia definitiva, mas um cenário. No entanto, é um resultado matemático certo que os preços da tecnologia se multiplicarão e as economias encolherão. Levemos o assunto um passo além de suas consequências econômicas e olhemos para o equilíbrio geopolítico. Os chips em Taiwan determinam o destino não apenas das empresas, mas também dos estados. Os Estados Unidos são diretamente dependentes das fábricas de Taiwan para manter sua própria superioridade tecnológica e militar. A China, por outro lado, quer ter essa capacidade de produção de chips para ganhar sua independência tecnológica e superar a América na corrida pela superpotência mundial. Japão e Coreia do Sul, por sua vez, são os países que mais seriam afetados por essa enorme guerra de poder logo ao lado deles. Portanto, a questão não é apenas uma questão de fronteira ou uma questão de ilha entre os dois lados. A questão real é quem deterá a liderança tecnológica militar e cibernética do século XXI. É exatamente essa dependência massiva que criou uma estratégia de sobrevivência incrível para Taiwan. Especialistas em relações internacionais chamam essa estratégia de escudo de silício. Pense bem, tanto a América quanto a China são incrivelmente dependentes dos chips produzidos por Taiwan. Se a China atacar Taiwan e as fábricas forem destruídas, a própria economia e o setor de tecnologia da China também entrarão em colapso em segundos. Se a América não proteger Taiwan, a hegemonia tecnológica da América terminará completamente. Em outras palavras, essa posição absoluta e monopolista de Taiwan na produção mundial de chips se transforma em um escudo invisível que torna a ilha imbombardeável. O que garante a segurança da ilha não é seu enorme exército, mas o fato de o mundo inteiro depender de seus produtos. O escudo de silício é a linha de defesa diplomática mais estranha e perfeita que a história moderna já viu. O mundo inteiro está incrivelmente desconfortável por ter entregue seu próprio pescoço a Taiwan. Portanto, as grandes potências iniciaram estratégias massivas para quebrar essa dependência enorme. Os Estados Unidos, com a famosa lei dos chips, estão concedendo bilhões de dólares em incentivos às empresas para estabelecerem novas fábricas de chips em seu próprio solo. Não apenas a América, gigantes industriais como o Japão e a Alemanha também estão alocando orçamentos de bilhões de euros para novas fábricas produzirem chips dentro de seus territórios. Em resumo, busca-se diversificar a produção geograficamente e criar uma alternativa em caso de crise.
No entanto, como mencionei há pouco, você pode construir os prédios das fábricas, pode comprar as máquinas, mas levará décadas para refletir aquela eficiência perfeita, o conhecimento e a vantagem de custos de Taiwan acumulada ao longo de anos. É certamente possível reduzir a dependência, mas é quase impossível mudar esse sistema rapidamente. Cheguemos àquela pergunta maior que reunirá tudo o que o vídeo contou sob um único guarda-chuva. Bem, como é que o mundo moderno, aqueles estados massivos e empresas de trilhões de dólares, tornaram-se tão dependentes de uma única ilha? A resposta está escondida na fórmula básica do capitalismo e da globalização: eficiência, especialização e otimização de custos. A Apple se especializou em design, a ASML se especializou na produção de máquinas e a TSMC se especializou na produção massiva de chips mais barata, de maior qualidade e mais rápida do mundo. Todos fizeram o trabalho que melhor sabiam fazer, e isso acelerou a economia global incrivelmente. Mas a humanidade está aprendendo esta lição muito amarga. À medida que a eficiência e a velocidade aumentam, a fragilidade do sistema aumenta na mesma proporção. Conectar tudo a um único centro reduz custos, mas quando há uma pequena rachadura nesse centro, faz com que todo o edifício desabe. A coisa mais importante que precisamos entender ao sair de todo esse labirinto geopolítico é esta: quando olhamos para os mapas e vemos as notícias, vemos apenas uma tensão política entre dois países. Mas o que realmente está ali é o futuro da humanidade. Talvez a questão real não seja apenas o futuro político de Taiwan ou daquela região. A questão real é o quão estreita, quão frágil e quão dependente de um fio tecnológico a modernidade e toda a nossa magnífica tecnologia são construídas. Hoje estamos olhando para uma pequena ilha do outro lado do mundo e seu destino. Mas, na verdade, ao olhar para aquela ilha, estamos olhando para as dependências letais e fraquezas do homem moderno e do próprio sistema. E você, o que pensa sobre isso? Você acha que a crise dos chips é um problema completamente solucionável, ou é apenas o silêncio de um grande furacão que atingirá profundamente a economia global nos próximos anos? Compartilhe seus pensamentos conosco nos comentários. Para continuar descobrindo o que acontece por trás das cenas nas guerras invisíveis, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações.